Boa tarde, amados. Dia 5 de abril de 2024. Hoje é uma sexta-feira e nós queremos meditar sobre o espírito do Evangelho. Você talvez esteja perguntando por que o Cláudio está gravando esses vídeos, né? E eu já temos colocado alguns aspectos, né? Identificação de discípulos, pregação do Evangelho, cumprindo as duas missões, ainda que aqui em casa, né, falando de Lago Vista, região de Austin, Texas, para você. A pregação do Evangelho tem um espírito do Evangelho, tem uma forma de você se posicionar para abençoar as vidas. E eu creio que 1 Coríntios 9, a partir do verso 16, captura, né, algo importante desse espírito, né? E antes que eu comece, se você está gostando dessas ministrações, se inscreve, né, nesse canal e dá o seu gostei. E como o Alexandre Garcia diz, não gostei, mas traz o feedback, traz o retorno para nós e nos fortalece nessa plataforma, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, a palavra começa, 1 Coríntios 9,16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Pesa essa palavra, obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, primeiro ponto, Jesus não deu uma sugestão, se der, se você tiver afim, se você tiver legal, sabe? Prega o Evangelho. Ele falou, ide e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É um comando do Senhor do Universo, Rei excelso, Rei dos reis e Senhor do Senhor, Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou, provando que venceu a morte e me dá a vida eterna. E me dá a oportunidade, o privilégio de servi-lo. Então, se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, não estou fazendo nada a mais do que obedecendo o meu Rei, o Senhor da minha vida, né? É uma obrigação que me pesa, é um comando. E eu sou filho da obediência, eu vivo para pregar o Evangelho, eu vivo para despertar pessoas que estão completamente mortas nos seus delitos, seus pecados, pessoas que vivem com autojustiça, acham que elas são boas. E a Bíblia é muito clara, todos pecaram e carecem da glória de Deus, o padrão de santidade requerido é muito mais alto do que você jamais vai conseguir atingir. Então, nós somos desqualificados como raça adâmica. Todos os filhos de Adão, eles pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a solução é em Cristo Jesus. E eu estou aqui para anunciar essa verdade absoluta. Não é uma sugestão, não é uma religião, não é uma nova doutrina. É o único caminho. Jesus se apresenta e fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, agora, ai de mim se não pregar, porque esvazio. O cristão que não prega o Evangelho se esvazia, ele perde o sentido, a vida fica sem sentido e ele deixa de estar apaixonado. Aí ele vai mover para as cartas às 7 igrejas da Ásia, quando Jesus fala para a igreja em Éfeso, né? Eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você deixou de ser apaixonado, você não fala de Jesus. Porque você começa a ter dúvidas, porque o inimigo começa a colocar conceitos relativos na tua cabeça e não os absolutos. Porque a Bíblia traz conceitos absolutos. E um dos mais importantes é que Cristo morreu pelos teus pecados. Ai de mim se eu não pregar essa verdade eterna. O Deus excelso se fez homem, encarnou, o verbo tomou carne e morreu pelos nossos pecados. E quem tem o perdão dos pecados é quem o aceita como Senhor e se torna o Salvador. Amém? E vive para servi-lo. Um morreu
por todos, para que todos vivam por este um que morreu e ressuscitou. Então a nossa vida é servi-lo. Amém? E o texto continua: se faço de livre vontade, tenho galardão. E é importante, né, de você entender que salvação é uma coisa, é dom de Deus, é graça, e galardão é uma conquista pela tua obediência. Então existem prêmios pela nossa obediência, e nós não somos salvos pelas obras, mas nós recebemos prêmios pelas nossas obras em Cristo Jesus. Amém? Se eu faço de livre vontade, se eu faço voluntariamente, com alegria, sabendo que eu estou servindo e abençoando vidas que estão nas trevas, mesmo que elas não saibam, e mesmo que elas até não queiram, num princípio, e depois comecem a ser tocadas, então eu tenho galardão. Mas constrangido, é então a responsabilidade despenseiro que me está confiada. Continuando, neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque as pessoas que pregam o evangelho, segundo a própria palavra, inspiração do Espírito escrita por Paulo, devem viver do evangelho. Mas o Paulo foi um passo a mais. Ele falou: eu vou continuar trabalhando e construindo tendas para que eu não use do direito. Para que não haja nada que você diga, você é um oportunista. Você é um homem de negócios do evangelho. Você está construindo o teu reino. Então aqui ele fala: eu não vou usar do direito que o evangelho me dá, tá? Para que não haja impedimentos. Eu tenho que trabalhar para que você que me ouve receba com bom coração, sem ver manipulação, sem ver tentativa de domínio, espírito de controle, sem ver oportunismo, sem ver malignidade, sem ver essas coisas que afastam as pessoas, né? Porque muitos fogem do evangelho pelo mau testemunho dos que se apresentam como ministros. E agora ele continua no espírito. O que eu quero nessa curta hoje é falar sobre esse espírito. Qual é o espírito que dominou a vida de Paulo? Verso 19 de 1 Coríntios 9. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha, aqui é muito forte. Eu sou livre de todos. Ninguém paga minhas contas. Deus me deu essa autonomia. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Né? Eu escapei das garras do diabo, escapei do espírito de ira, escapei da inveja, escapei dos ciúmes, escapei da imoralidade, escapei das drogas, escapei do álcool, escapei das coisas que me faziam escravo, das paixões deste mundo, do orgulho. Tem um monte de aspectos, né, que eu escapei. Eu fui feito livre de todos, mas conscientemente, intencionalmente, eu me apresento como escravo de todos, para por todos os meios ganhar o maior número possível. Amém? E agora ele vai detalhar esse espírito. Eu me apresento para resgate. E aí ele fala: procedi para com os judeus como judeu. Agora eu preciso encontrar aquilo que se chama aqui nos Estados Unidos common ground, coisas em comum. É interessante que eu carrego o Espírito Santo, que é santíssimo, que eu tenho uma área da minha alma que é santificada e que já está transformada, mas eu ainda também carrego a essência do velho homem. Ainda não aconteceu a redenção completa. Então, eu ainda tenho pontos de identificação com o pecador, porque eu vim de lá. Como dizia um grande evangelista, somos todos farinha do mesmo saco. Todos pecadores, perdoados, redimidos, comprados com preço de sangue. Então, eu posso me fazer judeu com judeus. Eu vou
procurar entender a cultura, entender a cabeça de um judeu, a fim de ganhar os judeus. Qual é o propósito? Ganhá-los para Cristo, o Messias, a única fonte de vida. Para os que vivem sob o regime da lei, está falando da lei mosaica, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Tá? Eu não sou obrigado a circuncidar, a guardar o sábado e oferecer sacrifícios de sangue. Eu estou aliançado com Deus e, portanto, a essência da lei mosaica vem para a minha vida, vem para o meu coração. Eu cumpro a lei no Espírito de Deus, nos princípios, mas não nas ordenanças. É assim que eu entendo. Mas com os judeus e com os judaizantes e com os prosélitos, eu tenho que ter uma abordagem para que eles se identifiquem com a minha pregação. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. São os gentios. Mas você pode estender também, né? São os bandidos. São os homossexuais, são os divorciados, são os atrapalhados, são os drogados, são os viciados, são os alcoólicos, são os irados, são os gangsters, são os que matam, são os que perseguem, são os terroristas, são os jihadistas. Eu tenho que considerar a todos. São os sem casa, homeless. São os sem rumo, são os esvaziados, são os suicidas, são os desesperados, são os órfãos, são as viúvas, são os com problema de paternidade, com problema de falta de perdão. Eu tenho que contemplá-los na sua miséria, sabendo que eu também já fui miserável. E misericórdia é colocar o miserável dentro do coração. E esse mover de misericórdia que te faz um evangelista. Esse mover de quem sai dos seus próprios problemas e começa a olhar para a vida dos outros. Porque se eu tenho os meus problemas resolvidos, mesmo que factualmente não assim pareça, eu estou disponível para enxergar como Deus que não tem problema. Então eu vou tentar resolver o problema, eu estou me apresentando, eu me apresento como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Eu decidi servir a Deus nessa vida. E me faço fraco para com os fracos, verso 22, a fim de ganhar os fracos. E me faço tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Oh, glórias a Deus! Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu quero te dar esse segredo hoje. Nesse curto, eu quero que você saiba que a essência da vida cristã é pregar o Evangelho. Se você parou de pregar o Evangelho, você está morto e não sabe. Esqueceu de cair. Muitos têm nome de que vivem, estão mortos, porque não pregam o Evangelho, não estão apaixonados por Jesus mais e, portanto, não conseguem transferir Jesus para as pessoas. Vive uma vida religiosa, vão para a igreja. Entra e sai, e não muda, porque não estão pregando o Evangelho, não estão afetando vidas necessitadas. E agora vem a parte do prêmio, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Agora foi para a Olimpíada, agora foi para a competição esportiva, foi para a figura, para a metáfora. Vocês não sabem que na competição você tem que vencer? E aí ele fala, correi de tal maneira que o alcanceis, correi para ganhar o teu galardão, o teu prêmio. Viva uma vida digna da tua vocação. Toma posição em Cristo Jesus e comece a afetar os que estão ao teu redor. Como é que eu sei que você é um crente de verdade, que você é um cristão de verdade? As pessoas ao teu redor estão impactadas com o teu testemunho. Não é porque você vai todo domingo na igreja? É todo dia. É no trabalho, é no mercado, é na escola, é na rua, é
no metrô, é no ônibus, é caminhando, são nas lojas, é na padaria, no cafezinho, é no restaurante, no encontro familiar. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Foi campeão, e daí? Ganhou a medalha de ouro, e daí? Mas nós, porém, uma incorruptível. Nós temos um prêmio eterno pela nossa obediência. Assim eu corro, não sem meta. Então tem objetivo essas gravações. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não estou aqui de bobinho. Eu esmurro o meu corpo e agora vem um ponto para o fechamento. E o reduzo à escravidão. Eu tenho que vencer a minha carne e os desejos da minha carne e as tendências nocivas da minha carne, porque eu carrego ainda a velha natureza. Eu domino a minha carne para que eu, tendo pregado a outros, para que eu, tendo feito essa obra que me é uma obrigação e fiz com bom coração, eu não venha a ser desqualificado da coroa. E que o Senhor te abençoe com essa palavra. Esse é o espírito do evangelho. O evangelista vive esta vida. E o homem de Deus, ele não precisa ser evangelista de ofício para viver esta vida. Nós somos todos chamados para orar e para pregar o evangelho. E que o Senhor te abençoe com essa palavra. Toma posse, meu irmão. Se você ainda não conhece Jesus, vem aqui o meu convite. Aceita-o. Confessa com a tua boca que Jesus ressuscitou de entre os mortos, morreu pelos meus pecados, ressuscitou e me traz vida eterna, o perdão absoluto dos meus pecados, a presença do Espírito Santo no meu novo espírito regenerado e a transformação gradativa e completa da minha alma. Eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Não perde tempo. Vem para Cristo e renova a tua posição em Cristo. É a minha palavra de bênção para ti. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus.